A paz do Senhor, meus irmãos, esse é o segundo vídeo da série Estudando a História por Trás da Bíblia. No primeiro vídeo nós falamos até a perseguição de Diocleciano em 303 depois de Cristo. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar na descrição e também na tela final. Então, nesse vídeo nós vamos falar quando o Novo Testamento foi canonizado. Depois que esse período de perseguição passou, surgiu o maior teólogo da época chamado Atanásio, que começou uma cruzada para o Novo Testamento canonizado. E foi em 367 d.C. que ele escreveu uma carta a qual listou pela primeira vez na história os 27 livros do Novo Testamento. E em 397 o Concílio de Cartago deu a primeira aprovação oficial dos 27 livros do Novo Testamento. A igreja, de uma forma genérica, possuía agora uma voz de autoridade. Para esta autoridade, todo concílio, conclave, pastor, padre, bispo, qualquer pessoa deveria se submeter a ela. Ou seja, a palavra de Deus se tornou suprema. E foi no ano 405 que Jerônimo concluiu a tradução da Bíblia do hebraico para o latim, o Novo Testamento. Jerônimo foi um acadêmico em sua época em que o título implicava fluência em grego. Mas ele sabia também alguma coisa em hebraico quando começou o seu projeto de tradução. Seu trabalho começou em 382, com a correção da versão latina do Novo Testamento usado na época, a Vetus Latina. E em 390 ele iniciou a tradução da Bíblia hebraica a partir do original, tendo já traduzido algumas partes utilizando a Septuaginta grega originária de Alexandria. Seu trabalho ficou reconhecido como a Vulgata. Ele fez uma obra tão excelente que gerações posteriores proibiram novas traduções da Bíblia e o latim se tornou a língua oficial da igreja. Isso limitou algumas pessoas a terem acesso à Bíblia. Ela foi colocada em um pedestal e trancada, e somente algumas pessoas privilegiadas podiam ler. E com isso a igreja começou a ser consumida pelos seus próprios poderes políticos. Vamos falar sobre John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. John Wycliffe, que por volta de 1365 se tornou bacharel em teologia e em 1372 se tornou doutor em teologia. Só lembrando que na época que ele se tornou doutor em teologia, não era como hoje. Para ser formado, ele precisava defender uma tese diante de uma universidade inteira. Wycliffe afirmava que havia um grande contraste entre o que a igreja era e o que a igreja deveria ser. Quando ele tinha 24 anos, a terrível peste negra tomou conta de toda a Europa e chegou até a Inglaterra. Não havia cura e centenas de milhares de pessoas morreram. Não há dúvida que esta peste teve uma grande influência na vida de Wycliffe. Pela convivência com a morte todos os dias, ele passou a temer a Deus e com isso pensar em suas prioridades e reformulá-las. E também perdeu ele todo o medo de qualquer homem. Em 1366, ele decidiu ir ao parlamento contra um tributo que o Papa Urbano V estava exigindo. Segundo Wycliffe, esse tributo era inconstitucional. Lembrando você que nesse tempo igreja e Estado era um só. Os dízimos entregues à igreja era administrado pelo Estado e o Estado, por sua vez, fazia indicações de quem seriam os líderes de várias paróquias. E foi nesse tempo que eles promoveram a divisão da igreja e Estado. Wycliffe era bacharel em teologia, mas também um homem indicado pelo rei. E quando ele vai ao parlamento contra a ordem do Papa, eles pedem para que ele se posicione ou a favor da igreja ou a favor do Estado. E nessa ocasião ele achava que a igreja estava sendo injusta com o Estado. Sua posição lhe deu um certo privilégio, não somente com a realeza, mas também com membros do parlamento, com a qual se tornou capelão do rei no dia 6 de novembro de 1375. Por causa desse posicionamento, ele ia enfrentar a fúria de uma igreja ofendida, que iria arrumar várias formas para tentar calá-lo, e uma das maneiras era convencer o povo que ele era um herege ou que estava pregando heresias. E no ano de 1378, Wycliffe, juntamente com seus discípulos, começam a tradução da Bíblia inteira para o inglês. Ele defendia que a Bíblia tinha a revelação da vontade de Deus e com isso qualquer ensinamento externo era desnecessário. Wycliffe defendia que a Bíblia é um livro comum para todos os cristãos e por isso ela precisava estar disponível para o uso cotidiano, isso na linguagem nativa de toda a população. Vale fazer aqui uma ressalva. No tempo da Idade Média, os livros eram raros e caros porque eram feitos à mão e a Bíblia não seria uma exceção.
Então os pobres continuariam sem ter acesso à Bíblia por dois motivos. Primeiro, a Bíblia era muito cara porque era confeccionado à mão. E segundo, porque a maioria das pessoas eram analfabetas. A grande difusão da Bíblia só se deu a partir do século XV com a invenção da imprensa e a universalização da educação, isso no século XIX. Então, somente depois do século XIX reuniram-se condições da Bíblia se tornar um livro popular. Para reproduzir a Bíblia à mão, isso levou 10 meses. Em 28 de dezembro de 1384, ele celebrava a última comunhão do ano. Enquanto celebrava a cerimônia, teve um infarto e 2 dias depois veio a falecer. Seus discípulos então pegaram a Bíblia traduzida por ele e espalharam por toda a Inglaterra. Alguns levaram cópias dos seus escritos à Boêmia, onde hoje é a Tchecoslováquia, o que resultou na morte de John Huss em 1450. Ele foi apenas um dos seguidores de Wycliffe que foram perseguidos e queimados à estaca. E em 1428 os ensinamentos se alastraram de uma tal maneira que a igreja censurou os seus escritos. Eles desenterraram seus ossos e queimaram e lançaram no rio Swift. Com isso eles desejavam apagar de vez todas as suas heresias. Havia uma grande diferença entre os seguidores de Wycliffe e os sacerdotes romanos. Enquanto os seguidores de Wycliffe pregavam a palavra de Deus na linguagem que o povo entendia, os sacerdotes romanos pregavam em latim. E isso deu aos seguidores de Wycliffe muita popularidade. Em 1395, eles fizeram uma solicitação ao parlamento para abolir ao celibato, também as preces aos mortos e as oferendas às imagens. E isso causou um alvoroço entre os bispos e o clero. E em 1401, o ato de queimar herege foi aprovado pelo parlamento. E assim eles alcançaram seus objetivos contra a reforma. 8 dias depois desta lei sancionada, havia várias fogueiras em Smithfield para queimar qualquer tipo de herege que se levantasse contra a igreja. E o primeiro homem que foi escolhido para ser queimado foi William Sodré. Qual foi o seu pecado? Não adorar a cruz onde Cristo morreu, mas adorar o Cristo que morreu na cruz. Este é apenas o segundo vídeo da história da Bíblia. Se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida, não esquece de deixar o seu comentário e também compartilha. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui na tela final, você pode também assistir. E com certeza, ainda essa semana, estaremos colocando mais vídeo da série. Não perca, Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.